Mesmo assentados, vamos orar, irmãos. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Espírito do Senhor venha falar conosco, venha encher o nosso coração. Que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento. Desperta-nos, Deus. Nós não queremos permanecer adormecidos, apáticos. Tira-nos da mornidão espiritual. Eu confesso que eu preciso de Ti aqui, ó Deus. Usa minha vida, Espírito de Deus. Enche o nosso coração com a Tua presença. Nós estamos cheios do mundo, Senhor. Nós queremos é o Senhor. Em nome de Jesus. Que tão somente a Tua palavra, que tão somente o Senhor seja reverenciado nesse momento por todos que estamos aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje eu pretendo iniciar o verso 14 e no próximo domingo, não sei se deu certo, Fernanda, deu certo para Diná? Dia 8? Não é nesse próximo, então. Tá. Que nós vamos transferir o culto de missões que seria feito em setembro, então nós vamos fazer em julho, por conta de aproveitarmos a viagem da nossa irmã, que é missionária, e está aqui em Maringá. O pai passou por uma cirurgia, então nós vamos aproveitar esse momento que ela está aqui e trazer o culto de setembro para dia 8, então, de julho. Eu iria terminar o Efésios, verso 14, no dia 8, então eu termino no dia 1, se Deus assim permitir, e depois do dia 8 eu continuo com o verso 15 e o verso 16, tá bom? Então, para que vocês fiquem informados, dia 8 nós teremos o culto de missões, tanto pela manhã quanto à noite. A Diná estará pregando para nós, com a permissão de Deus. Então, o verso de número 14, ele, na verdade, é o término, praticamente, da perícope do capítulo 1, a primeira perícope que vai do verso 1 até o verso 14, ele termina a ideia da salvação, do plano redentor de Deus, com a colaboração de Jesus Cristo e do Senhor Jesus, com a colaboração do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo agindo e trabalhando para que o plano fosse feito. E no verso 14, aqui o foco de Paulo, para concluir a ideia, é apresentar a segurança eterna do cristão. Né? Então, eu vou pedir para a Leila me auxiliar na leitura. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, para que tenha sentido maior no verso 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até a redenção
daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos todos repetir esse verso 14? O Espírito é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Eu fiz uma junção de duas traduções, da Nova Almeida atualizada e da NVI. Então eu juntei os dois textos e juntei as duas traduções e fiz esta tradução aqui, trocando, na verdade, algumas palavras da Nova Almeida, substituindo pela NVI, e outras da NVI pela Nova Almeida. Na verdade, eu juntei as duas traduções e montei esse texto que eu acho que fica mais fácil para nós compreendermos. Mas se você ler nas duas versões, você vai perceber a ideia praticamente é essa que o Paulo está transmitindo para nós, tá? Então, vocês leram, prestaram atenção que o Espírito é o penhor da nossa herança até a redenção do que, irmãos? Daqueles que pertencem a Deus. Então, isso significa que Deus tem um povo nessa terra. Por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, Deus tem um povo. Quem é o povo de Deus? É Israel? Também. Quem é o povo de Deus? É o gentio? Também. É o grego? Também. Quem é o povo de Deus? São pessoas que foram compradas de toda raça, de toda língua, de todos os povos e de todas as nações. Foram compradas pelo próprio Deus através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o povo de Deus. Então, qual é aqui o propósito de Paulo no verso 14, quando ele está terminando a sessão onde ele está falando do plano da redenção? Qual é o propósito dele? Na verdade, é doutrinar a igreja de Éfeso. Éfeso e qualquer outra igreja precisa de doutrina. A doutrina não é só para nos dar conhecimento intelectual. A doutrina serve para nos colocar sobre uma base muito bem fundamentada, onde a gente, nesta base, com os tremores da vida, os problemas e as situações difíceis que batem na nossa estrutura, não venha fazer com que a gente se desmorone. Por quê? Porque quando nós estamos fundamentados na doutrina cristã, onde Cristo é a pedra, por isso da importância de Jesus, lá no Sermão do Monte, terminar falando das duas casas e das bases onde essas casas estavam solidificadas. Uma estava na areia, que é aquela igreja sem doutrina, sem fundamentação. A outra estava na rocha, a igreja fundamentada na doutrina de Cristo. Então a doutrina serve para isso, para nos dar esta segurança. Para mim, esta é a maior necessidade da hora presente. Nós vivemos um momento em que a doutrina sumiu, nós vivemos um momento de plena apostasia, nós vivemos um momento que os falsos mestres exploram os fiéis, nós vivemos um momento em que a Bíblia tem sido distorcida. É triste, mas o momento que nós vivemos é de puro misticismo, como foi ensinado hoje pela manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical. Por que de tudo isso? Falta o que para a igreja? Falta o que para nós cristãos? Falta doutrina. E a doutrina serve para isso, para nos levar a pensar em quem nós éramos, em quem somos, ou o que somos, quando estamos em Cristo. O que Cristo fez por nós.
A doutrina serve, irmãos, para nós pensarmos na grandeza desse Deus que planejou, que tensionou o plano para a nossa redenção. É para isso que serve. E Paulo, sabiamente, inspirado pelo Espírito, ele vai procurando palavras, o Espírito vai lhe dando palavras, para que ele encaixe as palavras de tal modo que haja essa fundamentação, para que aqueles cristãos de Éfeso e todos os leitores das cartas, ou da carta, pudessem também encontrar esta segurança que todo cristão precisa ter. Um cristão que conhece doutrina bíblica é um cristão seguro. É triste, mas nós vivemos um cristianismo de inseguranças. Precisamos, irmãos, de nos deleitar, de abrir a nossa mente, de gastarmos tempo, investirmos tempo para aprendermos as doutrinas bíblicas. Qual o segundo propósito? Era fundamentar a fé. Por isso que no verso 13, ele termina dizendo da importância do selo do Espírito Santo. O que é que o selo do Espírito Santo provoca no cristão? O que é que o selo do Espírito Santo gera no cristão? O que gera mesmo? Romanos capítulo 8, verso de número 16. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, há essa testificação. É por isso que o Espírito de Deus precisa realmente fazer isso em nós, e faz em nós quando somos selados por Ele. E se não formos selados por Ele, não há essa testificação. Essa testificação, ela não vem com conhecimento apenas teológico. Ela vem com a própria experiência do Espírito Santo. Então, Paulo, invariavelmente, ele vai fazer uma ligação do selo e da redenção, usando uma palavra. E essa palavra é que vai não só fazer a ligação do selo do Espírito Santo com a redenção, ou seja, do começo da obra da salvação com a concretização da salvação, porque o selo é o início da salvação. Nós começamos e fomos salvos ali, quando o selo foi colocado em nós. E a consumação acontecerá na redenção. Então, o que Paulo vai usar? Ele coloca uma palavra para costurar essa ideia, para fundamentar a doutrina da segurança eterna do cristão, que é a palavra penhor, a qual nós iremos analisar aqui agora. Por isso que essa palavra penhor está aí. Então, a gente pensa que, na verdade, o penhor só está aqui em Efésios 1, capítulo 14. Capítulo 1, verso 14. Mas essa ideia da ligação entre selagem e redenção, ela está por vários livros da Bíblia. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e verso 22. Olha aí, onde ele também está, usando penhor e redenção. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que texto maravilhoso! Se você entrou aqui pensando que você e eu
permanecemos na fé e no Senhor por causa dos nossos próprios esforços, ou por causa das nossas boas obras, ou por causa da nossa grande fé, o texto que acabamos de ler já derruba essa ideia. Ora, o Deus que faz que nós, ele está dizendo nós é os judeus, ele como judeu, e vocês, gentios, permaneçamos firmes em Cristo. Ora, é Deus quem faz isso. É Deus quem gera esse sentimento. Sabe aqueles momentos em que vem a dificuldade e você diz, não, eu não aguento mais, eu vou parar. E você tem tudo para parar, mas de repente você não para. Por quê? Por que você acha? É porque você tem fé? Não, é porque o Deus Todo-Poderoso, que habita em nós, através do Espírito, nos faz permanecermos firmes, porque Ele nos ungiu, Ele nos capacitou, Ele nos comprou como propriedade sua. É por isso, está aqui, mais um texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Que nos preparou para quê, irmãos? Que nos preparou para o dia da redenção, que nos preparou para o dia da consumação salvífica. E como garantia de que nós realmente ressuscitaremos, que nós moraremos com o Senhor, Ele colocou em nós, a garantia está aí, é o penhor. Ele pôs em nós, o quê? O Espírito Santo. Por isso é inadmissível um discípulo de Jesus, membro de igreja, batizado, toma ceia, é dizimista, faz tudo isso. Esse membro de igreja pode não ter a certeza da salvação. Esse pode. Mas o discípulo de Jesus é inadmissível um discípulo de Jesus chegar e dizer assim, eu não tenho a certeza de salvação. É inadmissível. E aqui dentro da nossa comunidade, certamente existem muitos que tomam ceia, que dizimam, que cantam, que leem Bíblia e que oram, mas eles ainda não têm essa certeza. Por quê? O erro está na Bíblia? Não, o erro não está na Bíblia. O erro está no jeito em que nós estamos priorizando e vivendo. Porque os que foram selados pelo Espírito de Deus, o que Paulo vai dizer mesmo? Há uma testificação. Há essa segurança. E a outra verdade que o discípulo de Jesus não pode se esquecer jamais é que tudo isso aconteceu por uma razão. Por qual razão? Para que o nome de Deus seja glorificado. O Paulo nos coloca lá em cima e depois dá uma puxada de tapete para a gente cair com a cara no chão e saber, olha, tudo que aconteceu com vocês é por uma razão, é para a glória de Deus. Então o discípulo de Jesus, ele tem a convicção de que ele é filho de Deus. E isso foi dado pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus, para louvor da glória de Deus. Então, se você não tem essas duas certezas,
Me responda, não precise me responder, responda para você mesmo. Se você morresse agora, para onde você iria? Me responda, não, para mim não, para você. Para onde você iria? Não sei, quem sabe? Me desculpem, está faltando mais. Isso eu não posso lhe dar. Gostaria de abrir a sua mente e colocar, isso só o Espírito de Deus pode lhe dar. E por que você iria para esse lugar? Porque se tem fé, já começo a desconfiar desta segurança. Iríamos para o céu por causa da glória de Deus, que se manifestou naquela cruz do Calvário, na pessoa bendita do amado, o único que o Pai tinha prazer, o único que deixava o Pai cheio de orgulho, de alegria, dizendo, está vendo aí, sabe aquele filho aqui na terra, que faz tudo certinho, que faz tudo do jeito que a gente que é pai quer, a gente olha para o filho desse, a gente não sente a alegria e diz, nossa, como esse meu filho. Então, era esse o sentimento do Pai para com o Filho que foi pregado na cruz. Ele é o único que fazia tudo direitinho, que era obediência, que dava alegria no Pai. É para a glória dele. Não é para a glória de nenhum outro nome, e nem por causa da nossa fé. Então vamos analisar esse primeiro termo. A palavra aqui então é penhor. Eu vou pedir até para o Rafael, no próximo domingo, já conversei com o Ademar hoje, para a gente fazer uma breve recapitulação para a introdução da redenção. Então, o Rafael tem a incumbência de trazer em poucas palavras, para o domingo que vem, uma conexão da palavra penhor no sistema jurídico. E o Ademar ficou com a responsabilidade de trazer no aspecto financeiro e comercial. Então, um que está fazendo direito e o outro que é bancário. E nós vamos entender um pouco, com praticidade, o que é que Paulo está querendo dizer pela teologia aqui, com tanta clareza. Então, penhor, vamos lá. Esse termo, ele foi, além de muito comum, muito praticado aqui no Brasil, nos tempos antigos. Tanto é que ele era conhecido aqui no Brasil como a casa de prego. As pessoas iam penhorar as joias e naquela época as casas, a maior parte eram de madeiras, então a casa de penhor era conhecida como casa de prego. Eles pregavam, eles punham muitos pregos nas paredes e ali penduravam as joias com as identificações. E isso foi aqui no Brasil, como tudo é piada, né? Aqui foi conhecido o penhor como casa de prego. Esse termo eu acho que foi tão usado aqui no Brasil que até no hino nacional ele está presente. Só que eu não sou anti-brasileiro, mas se tem uma coisa que é ufanista, hipócrita, é o tal do hino nacional brasileiro. O penhor da igualdade. Olha só, penhor da igualdade. Que garantia de igualdade nós temos aqui no nosso país? Começam pelas leis. Que garantia e que igualdade eu tenho diante de um tribunal que esses corruptos da Lava Jato têm, diante da mais alta corte do nosso país? Ao penhor da igualdade. Já vai caindo esse hino nacional brasileiro, é um hino terrível, não sei, perigoso até que me prendam por isso, né? Mas aí vocês vão lá levar uma marmita para mim. Agora não pode? Não? Ah, então você já ia me prender aqui, já ia sair daqui algemado. Mas olhem bem, penhor da igualdade, brado retumbante. Que brado retumbante é esse? Vai Neymar? Só vive caído.
Se fosse pelo menos vai Corinthians, né? Mas olha o brado retumbante. Mas a ideia aqui de penhor é quando a gente olha para o conceito jurídico e percebe que o que significa, na verdade, aqui é uma garantia real de uma obrigação em caso de débito. E o Rafael vai trabalhar isso melhor. Ou seja, é algo que eu dou como garantia de que eu vou pagar a conta. Esse é o significado de penhor. E o penhor pode ser feito através de um objeto móvel, imóvel ou por direito. Só que o penhor, em alguns casos, só tem validade se a coisa empenhada é entregue ao credor. Mas existem algumas exceções. Desde que se faça um documento, o objeto pode continuar na mão daquele que está em débito, desde que seja feito um documento e um seguro, dando a exclusividade de posse e direito daquele bem, caso ele não pague a conta. Por isso que há a questão do seguro. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um carro, eu faço um seguro e dou esse carro, eu coloco lá o seguro em nome do Paulinho. Vamos supor que eu esteja fazendo uma negociação com o Paulinho e eu coloco, então, o carro em nome do Paulinho ou o direito de seguro no nome do Paulo, e se aquele carro, se eu der sumiço nele, o seguro vai pagar o dinheiro e vai pagar ao Paulo, ao credor. Então, esta é a forma do penhor no aspecto, quando a gente olha humano. Por isso que digo que aqui no nosso país o hino é fraude, porque a igualdade não existe, de jeito nenhum, só na lei escrita, mas na prática não. Então, aí a gente percebe que Paulo ele vai ligar, ou ele vai correlacionar duas palavras aqui no texto. Qual é a correlação, então, das duas palavras, ou quais são as duas palavras? A primeira, como disse, é penhor. O que significa isso? Fiança, garantia, caução. Lembra lá, Nayara, quando você... Vou te usar hoje aqui como irmã em Cristo, na questão do seu casamento. Quando você foi lá organizar a festa, não sei se pediram lá um cheque caução, mas alguma garantia você teve que dar. Alguém aqui já teve que deixar um cheque caução de alguma coisa que você foi fazer no hospital? Olha lá, o Paulo teve, principalmente no hospital, né? Pense num lugar onde é perigoso. Como diz o Ricardo, né? Você tem que tomar cuidado de você cair na mão de um médico, de um advogado e de um pastor. É triste. Essas três classes são perigosas. Eles matam mesmo. Eles pegam a veia jugular e eles sabem explorar o momento. Chega um irmãozinho totalmente frustrado na fé, precisando de algo e cai na mão de um pastor salafrário. Perdeu tudo que tinha. É pior do que ladrão. Ele rouba sem mexer na sua carteira. Você, de livre, espontânea vontade, assina tudo. Agora, cai na mão de um médico, explorador, num momento de dor e de sofrimento por uma doença, só para você ver o que acontece. Agora vai e precisa de um advogado. Eu vou receber um processo aqui, mas ele quer ser mais do que Deus. Que Deus pede 10%, ele já pede 20% de começo. Os honorários é 20%. Para começar. Então, olha que coisa que nós estamos vivenciando. Então, Paulo vai fazer o que aqui? Ele vai usar essa palavra penhor para mostrar que nós temos uma garantia. Garantia de uma herança que nós já
recebemos parte dela em Cristo. O penhor significa isso, porque ele correlaciona penhor ao espírito. E espírito é como se fosse uma parte daquilo que já recebemos a partir do sacrifício de Cristo. Ainda que a gente carregue em nosso corpo a semente do pecado, que às vezes nos entristece, que às vezes nos deixa baqueados, como Paulo ficava em Romanos capítulo 7, a ponto de olhar para si e dizer, olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e esse pecado habita em mim, e esse pecado é comparado como o corpo da morte, e olha, eu fico triste. Então é como se Paulo estivesse dizendo que o penhor é essa garantia de que o pecado um dia vai ser vencido totalmente. E o maior medo que é provocado pelo pecado, que uma pessoa não selada pelo Espírito Santo tem, é o quê? É a morte. Ninguém quer morrer. Por mais difícil que a vida esteja e seja, alguém quer morrer? Só se a pessoa estiver vivendo um momento de depressão, alguma coisa assim. Mas ninguém quer morrer. Então, Paulo está dizendo que o Espírito é essa garantia. Ainda que o pecado às vezes me faça entristecer-se, ainda que o pecado gere em mim esse medo de como eu vou morrer, eu não tenho medo da morte, porque eu estou bem certo e seguro de quem é o meu Senhor, mas eu tenho medo de como eu vou morrer, tenho muito medo. Já pensou? Certamente Deus dá muita graça. Paulo, quando estava ali, naquela prisão, ele olhava da prisão, é o lugar onde os cristãos eram decapitados, onde ele seria decapitado, ele conseguia enxergar. Imagine, amanhece o dia, o cara diz, será que é hoje? Por isso que Jesus disse que nós somos entregues o dia todo como um cordeiro ao matadouro. Você já viu como que o cordeiro sofre? Então não está isento a morte de um cristão ser debaixo de um grande e enorme sofrimento. Não significa que ele está embaixo de maldição, porque o próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro. Só que para o cristão, ele tem uma garantia. É o último inimigo a ser vencido por mim e por você. O que é? É a morte. Satanás já foi vencido. O pecado já foi vencido. Mas a morte ainda não. Qual é a garantia? Qual é o penhor disso? Olha lá o que Paulo usa, Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Percebe a correlação entre penhor e espírito? O espírito é a garantia, irmãos.
da nossa ressurreição. Por isso que é inadmissível um discípulo de Jesus não ter a convicção plena de vida eterna. Algum tempo atrás, fazendo alguns estudos com algumas pessoas, e eu me deparo com incertezas. Aquilo me deixou preocupado. Crente, mas que não tenha certeza. Espere, o Espírito de Deus não é o mesmo? Que testifica? Que garante? Talvez falta o conhecimento para dar sustentação. Pode ser, tomara que seja. Tomara que seja isso. Agora, se não for isso, significa que falta a selagem, o novo nascimento, a testificação do próprio Espírito. Então, ainda que a morte venha destruir o nosso corpo, porque foi uma ordem de Deus após o pecado, tu és pó e ao pó retornará. Esse pó vai ser reorganizado, reestruturado, a ponto do mar devolver aqueles que o levou. Lembra do finado Ulisses Guimarães? Ninguém achou o corpo dele, não é? Mas na ressurreição, no último dia, vai aparecer lá ele e tantos outros. Vai sair de dentro da barriga do peixe, não sei, vai sair. Essa é a garantia. Agora, o duro é que essa ressurreição, para aqueles que não estiverem com o penhor, que é o Espírito Santo, dentro de si, habitando em si, será uma ressurreição horrível. Não será prazerosa. Como será a minha e a sua, que fomos selados pelo Espírito? Por isso, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Olha só, aqui temos a ideia de um homem que está dizendo assim, olha, aqueles que estão vivos não querem se despir desse corpo. Quem está vivo em Cristo não quer morrer. Ele quer ter o seu corpo transformado e revestido da morada eterna sem experimentar a morte. Não seria muito melhor? Paulo está dizendo isso aqui. Só que mesmo que a gente morra, ele diz que nós temos dentro de nós a garantia de que esta casa agora não vai ser mais uma casa corruptível, mas vai ser um edifício. De quem? De Deus. O mesmo Espírito que vai transformar aqueles que estiverem vivos no tocar da última trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Quando a trombeta for tocada
e o Senhor vier, primeiro os que morreram em Cristo serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado. Depois os que estiverem vivos também terão um corpo transformado e ambos serão arrebatados para se encontrarem com o noivo nos ares. Que garantia, irmãos! Que segurança! E o penhor disso aí, a garantia, o cheque calção de que isso vai acontecer é o quê? É o Espírito morando em mim. Por isso que é importante o discípulo de Jesus ter essa testificação de que ele é filho de Deus, de que ele é propriedade exclusiva de Deus. É por isso, só por isso. A outra relação, selo ou Espírito Santo. Espírito Santo em nós. Então, não só é uma garantia de que o pagamento da dívida que tínhamos foi feito. Não só é uma garantia disso, mas é também uma caução, é uma segurança da nossa herança eterna. Então, o Espírito me garante que eu vou ressuscitar. E o Espírito garante que eu vou receber a herança que me foi prometida. Mas mesmo vivendo, às vezes, alto e baixo, mesmo às vezes se entristecendo pelo pecado, eu posso ter essa segurança? Será que eu não vou estragar a obra que Deus começou em mim? Será que tem a possibilidade que eu perca essa salvação uma vez que fui selado pelo Espírito? Será que há essa possibilidade da obra de Deus ser frustrada? Paulo vai responder isso. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa mais linda! Eu estou convencido. Se vocês têm alguma dúvida, é como se Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: se vocês têm alguma dúvida, eu estou convencido por vocês, de que aquele que começou em vocês a obra da redenção, ele vai completá-la até o dia de Cristo, até a volta, até o último, ou o tocar da trombeta, ele vai completar. O Espírito Santo em nós e a sua obra, irmãos, são as primícias da grande colheita que nos espera no céu. O Espírito Santo em nós, na verdade, é como se Deus estivesse nos dando a oportunidade de começarmos a sentir, a experimentar um pouco do gozo da eternidade. Quem aqui, já em alguns momentos de oração, se pranteou num choro copioso, mas um choro não de tristeza, mas de profunda alegria? Uma alegria indizível, uma experiência única. Sabe do que é que eu estou falando? É como se o céu estivesse dentro de você e você não quisesse mais sair daquele momento. E aquele momento, por mais longo que seja, quando você sai daquele momento, parece que foram alguns segundos. Isso é alguém que está experimentando um pouco das primícias do que muito há de nos acontecer na eternidade.
Que coisa maravilhosa isso. Por isso que a igreja está assim, perdida, apática. Não busca experiências profundas. Como discípulo de Jesus, a gente, movido pelo Espírito Santo, a gente deve começar a participar mais. Não só dos cultos públicos, mas a participar mais dos momentos de oração dentro do nosso quarto. De leitura bíblica. Nós precisamos vir para um culto público, para uma escola bíblica, para um culto de oração como de quarta-feira, como se nós estivéssemos ensaiando a vida celestial. Mas como que a gente vem para os cultos? A gente não vem com expectativa no coração. A gente vem para o culto como se aquilo fosse um peso, uma obrigação. Eu fico pensando, se lá no céu tiver escola bíblica, olha, muito crente aqui não vai querer ir para o céu. Não vai. Pensou se entrasse no céu assim? Ainda bem que não é assim, não é? Mas e se tiver culto de oração? Piorou. Aí depois quer ser discípulo de Jesus e ter certeza. Certeza do quê? Do quê? Coração está cheio de mundo. Coração está cheio de carne. As coisas de Deus é peso. Não há alegria, não há expectativa, não há gozo. Não há temor, não há tremor. Aí quer sentir o quê? Nem se o irmão te der uma beliscada. Não vai sentir nada. Está drogado. Drogado pelo veneno da serpente. Não adianta você fazer cara feia para mim. Eu não tenho medo. Briga com o dono da palavra, briga com ele, faz cara feia para ele, chama ele para o braço, faz igual o Jacó, quem sabe numa mancada, numa cutucada a gente levanta e vem, nem que for manco, mas vem para junto dele, porque ele te ama, ele te quer. Ele te quer. Eu não sou contra quando eu vejo as pessoas se reúnem para fazer um churrasco. Nossa, que legal, comunhão. As pessoas se reúnem para assistir um jogo da Copa. Legal. Muito legal isso. É saudável. Não há mal nisso. Mas compara, há motivação também para que a gente se reúna para orar, há a mesma motivação, a mesma alegria, o mesmo apetite para que a gente se reúna para buscar o Senhor. Se não há, o que é isso? Carne. Nós estamos vivendo na carne. Para não ficar minhas palavras, vamos usar a Bíblia, né? Melhor, né? 1 Timóteo, capítulo 3, uma dose mais forte.
capítulo 3, a partir do verso 1. Mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Capítulo 2, verso 15. Procurem apresentar-se a Deus aprovados, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. A gente se ajunta e quando pensa que não, a gente dá corda, as nossas conversas vão para um caminho que não glorifica a Deus. Não valeu a pena aquele ajuntamento. Capítulo 2, verso 3. Participem dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Isso daqui é só para quem está no ministério? Eu acho que não. Cristo está montando um grande exército. Você faz parte desse exército? Você foi convocado para fazer parte desse exército? Então é para você também. Irmãos, eu na verdade penso que as duas principais bênçãos do céu serão: a primeira, ver o nosso Salvador. Essa vai ser a primeira bênção. Aquele que foi selado pelo Espírito, aquele que está vivendo a vida com tanta convicção, que tem uma expectativa no coração. A bênção maior e primária desse quando chegar do outro lado, é ver o seu Senhor como Ele é. Ninguém tira da minha mente. Como todos nós temos uma heresia, essa é a minha. Quando eu partir daqui, e acho que vou ficar muito frustrado se isso não acontecer, mas eu vou estar no céu, lá não vai ter frustração. Mas quando eu partir daqui e chegar do outro lado, sabe o que me vem à mente? Aquele texto de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. No capítulo 12, Paulo diz: como negligenciaremos nós tão grande salvação, se estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas? Sabe qual é a ideia que eu tenho? Pense num estádio. E dentro desse estádio, lá estarão todos os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Torcendo, esperando. E no centro do gramado, de frente com o portão de entrada, o nosso Senhor, esperando os seus filhos com uma toalha nas mãos.
para quando a gente apontar na entrada, ele dizer: vem, campeão. Vem cá, eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço porque você é meu. E não só quero te dar um abraço. Aqui está a minha toalha para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas derramadas na caminhada. E eu poderei vê-lo face a face, como realmente ele é. Essa é a primeira bênção que o cristão vai receber nos céus. Não é casa de ouro, não é andar em rua de ouro, mas é poder receber um abraço do seu Salvador, enxugando dos seus olhos as lágrimas. E o estádio inteiro vibrando. Mais um, mais um. Lá não vai estar o Galvão dizendo: bem, amigos da Rede Globo. Lá vai estar Jesus dizendo: bem, amigos da cruz. E é esse grito que eu quero ouvir, irmãos. Essa certeza e essa segurança. Satanás, mundo, pecado, religião, ninguém, principado, potestade, ninguém pode tirar do cristão que foi selado e tem dentro de si o penhor, a garantia. Ninguém. E para completar a bênção, sabe qual é a segunda? É a melhor de todas. Se a primeira é assim, imagine a segunda. A Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado. Paulo diz que seremos como ele é. O pai dele vai sentir por mim o mesmo que sentiu por ele. Porque o pai dele realmente será o meu pai, literalmente. Eu poderei chamar Deus de Pai e ter um corpo e ser como Jesus é. Morte não acabará mais comigo. Eu posso dizer para a morte, olhar para ela e dizer: tchau, tchau. Ficou para trás, perdeu mais uma. Essa é a segurança. Esse é o penhor. Por isso é importante, Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Precisamos pedir a Deus, irmãos, que purifique o nosso coração, que o nosso coração seja santo, que o nosso coração comece a desejar a santidade de Deus, que o nosso coração comece a odiar a vida de pecado, a vida de carne. Por isso que é importante, 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. As duas bênçãos estão aí, a primeira e a segunda. Para não ficar minhas palavras, não é? Então a minha heresia tem um fundamento. É Bíblia. Ai, que alegria, meu irmão. Que alegria. Então, qual é o significado da correlação entre penhor e selo? Lembre-se, aqui a gente caminha para o final. Tínhamos uma dívida impagável.
Lembre-se sempre disso. Mas Deus envia Jesus Cristo para pagar essa dívida. E quando Ele paga essa dívida, tem aquela palavra que o Paulo Serosino sempre gosta. Quando Ele está lá na cruz, se não me falha a memória, é a última palavra da cruz. Tetelestai. Está pago. Está consumado. E como garantia do débito pago, o que acontece no Pentecostes? No Pentecostes não acontece só o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, verso 28 e verso 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus não está só fazendo cumprir a promessa de Joel. Deus está aqui nos selando, colocando em nós o selo de quitação. Deus está colocando em nós a garantia de que mesmo usando o nosso corpo, a nossa vida, do jeito que nós usamos, às vezes nos entristecendo por pecados, mas não vivendo no pecado, nós temos a garantia de que somos dele por direito e por posse, porque o nosso débito, além de ter sido pago, ele colocou em nós a garantia, o penhor da dívida paga, que é o seu Espírito habitando em nós. Por isso, eu só posso terminar com esse texto de Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Percebe? Você vai pegando a Bíblia e ela vai falando por si só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto elimina todas as possibilidades. O membro da igreja pode até dizer assim: a vida é minha, eu vou na igreja, sou crente, a vida é minha e faço dela o que eu bem quero. Tudo bem, você pode dizer isso. É membro de igreja. Só. Mas discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus não pode dizer isso. Eu faço da minha vida o que eu quero. Olha o que o Paulo está dizendo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não sabem disso? No domingo de manhã eu quero ficar dormindo, mas eu acordo e faço assim: acorda, você não é mais seu. Acorda! Você não é mais seu. Não, mas eu tenho a minha vida. Ah, tá, então a sua é vida? A vida é sua? Você faz dela o que você quer? Ok, vai. Agora, quando a gente ganha a mente de Cristo, a gente percebe que nós não somos mais nossos. Não é mais os meus planos, os meus sonhos, as minhas vontades. Se for, eu não sou amigo da cruz. Não sou amigo da cruz. E tudo o que fizermos sem essa consciência será um peso. Tudo. Tudo será um peso. Bem disse Spurgeon: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio em nosso próprio amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim.
Agora você entende por que é que nós precisamos do Espírito e por que o Espírito é o nosso penhor? Então nós não estamos seguros na nossa fé, nós não estamos seguros nas belas obras e mais boas que sejam, que pareçam uma flor, nós não estamos seguros nelas. Nós não estamos seguros na santidade que produzimos no nosso próprio esforço, mas nós estamos seguros porque o Espírito de Deus habita em nós. E por isso nós vamos terminar cantando esse belo hino sugerido pelo Paulo Serozino. E aí fica o meu conselho. Procure, meu irmão, minha irmã, uma experiência mais profunda com o Senhor, para que realmente você possa cantar esse hino com leveza. Procure realmente uma experiência mais profunda com esse Senhor, para que esse hino seja realmente a tua profissão de fé e o teu descanso. Coloquemo-nos em pé e após esse hino, a Nayara fará uma oração encerrando o nosso culto.
Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, Senhor Jesus, que o Senhor seja tudo para nós, Deus. Que nós possamos verdadeiramente depositar, Senhor Jesus, a nossa esperança em Ti e entregar todo o nosso viver, Senhor Jesus, tudo que nós somos ao Senhor verdadeiramente, Deus. Nos ajuda durante essa semana a viver, Senhor Jesus, realmente cantando a Ti, Senhor, louvando ao Teu nome, sendo grato porque nós temos segurança somente no Senhor, ó Deus, porque nós somos Teus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos ensine todos os dias a viver, Pai, para a Tua glória, a viver, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome, para dizer, Senhor Jesus, que Tu és digno e proclamar o Teu Evangelho, proclamar as boas novas às pessoas que ainda não têm o seu coração firmado em Ti. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Todos possam ir para casa na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tenha uma boa semana.